A infecção hospitalar ou infecção relacionada à assistência em saúde é toda infecção adquirida durante internação ou realização de procedimento em hospitais, postos e centros de emergência. O quadro prejudica o paciente e a própria unidade de saúde, ao elevar riscos e custos de assistência. Por isso, procedimentos devem ser adotados para minimizar sua ocorrência. Controle de infecções hospitalares é o tema de hoje do Viver Ciência. Estima-se que de 5 a 15% dos pacientes hospitalizados adquirem algum tipo de infecção no ambiente de tratamento. O quadro infeccioso surge em decorrência de diversos fatores. Nós temos os fatores endógenos, que são aqueles que estão relacionados com o próprio paciente, como, por exemplo, doenças de base, estado nutricional, o status imunológico, se o paciente é imunossuprimido ou não, ou está por alguma medicação, o que pode colocá-lo mais propenso a desenvolver uma infecção, e ainda o procedimento que ele é submetido, ou seja, quanto maior complexidade for o procedimento, tem maior risco de adquirir a infecção, e também está relacionada com o tempo de permanência no serviço de saúde. Quanto maior o tempo de internação, maior a possibilidade de risco de adquirir uma infecção. A principal forma de prevenir as infecções hospitalares é a higienização dos prédios, dos equipamentos e das mãos. A higienização das mãos com água e sabão ou álcool é considerada a medida mais eficaz e barata para a redução do risco infeccioso e é recomendada para os profissionais de saúde e também para os visitantes. Deve-se dispensar uma quantidade suficiente de sabão na palma da mão e realizar a fricção de palma com palma, 5 vezes cada movimento, depois palma com dorso, dos dois lados, seguida pela fricção das falanges, dos dedos. Em seguida, se deve fazer a higienização desta região, atingindo o polegar. E por último, a higienização dos punhos. Iniciativas que buscam a redução da ocorrência das infecções hospitalares devem receber toda a atenção possível, uma vez que essas infecções geram graves consequências, tanto para o paciente quanto para o serviço de saúde. Para o paciente, ele vai possivelmente precisar de permanecer por mais tempo na instituição, porque ele estava internado para o tratamento de uma doença e agora ele adquiriu uma outra infecção. Para a instituição, além de ter uma elevação nos custos na assistência, os indicadores de qualidade estarão prejudicados, uma vez que a infecção hospitalar ela é um evento adverso da assistência à saúde. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre infecções hospitalares. Vamos apresentar então nossas convidadas. Ana Clara Ferreira Veiga Tipple, que é doutora em enfermagem e professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. E Daiane de Melo Costa, doutora em enfermagem pela UFG e ciências biomédicas pela Macquarie University da Austrália. Bem-vindas ao Viver Ciência. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu também agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Falei certo, né? Macquarie, né? Isso, correta pronúncia. Então vamos lá, a gente começa o nosso bate-papo com as perguntas do público. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Olá, meu nome é Isabel e eu gostaria de saber o que é uma infecção e como ela age no organismo. Bem, Isabel, a infecção ela é caracterizada pela presença de um agente infeccioso. Então, você tem uma relação desarmônica entre o hospedeiro, né, e um micro-organismo. Então, por exemplo, pode ser uma bactéria ou um vírus que vai invadir o organismo de uma pessoa e essa vai passar, então, a produzir um quadro infeccioso. Então, a infecção, ela tem a presença de um agente, um micro-organismo, uma bactéria ou um vírus. E a forma com que ela vai agir vai depender de qual o seu sítio, né, de contaminação, de infecção. Então, se é por exemplo, uma bactéria que
vai ao encontro do trato respiratório, ela vai ter uma infecção que os seus sinais e sintomas estarão relacionados a esse local, né, de atuação desse micro-organismo. Então, vai variar de acordo com o local que essa infecção, que esse micro-organismo se instalar na pessoa. Ok, próxima pergunta na tela. Olá, meu nome é Douglas e eu queria saber a diferença entre infecção e inflamação. Bem, Douglas, a principal diferença é que numa infecção você tem necessariamente um agente, né, infeccioso, você tem a presença de um micro-organismo. E na inflamação, a inflamação na verdade é uma resposta inata do organismo para reagir a um tipo de agressão. Então, como um exemplo, se você tem um ferimento, esse ferimento machucou, nesse machucado você vai ter uma reação inflamatória, que é uma reação do organismo na busca de estabilidade, ele vai buscar a cicatrização e isso provoca uma reação inflamatória. Agora, um micro-organismo também pode levar a uma reação inflamatória, porque o micro-organismo ele é alheio ao organismo, então isso também provoca uma reação inflamatória. Ok, temos mais uma pergunta. Oi, meu nome é Bruna e eu gostaria de saber quais são as infecções hospitalares mais graves hoje em dia. Bem, Bruna, as infecções hospitalares elas são classificadas de acordo com a topografia, ou seja, o sítio em que o micro-organismo contaminou, né, que vai gerar a infecção. As 4 principais formas são infecção do trato urinário, infecção da corrente sanguínea, infecção do trato respiratório e infecção de sítio cirúrgico. A gravidade da infecção vai depender de vários fatores, por exemplo, como foi mencionado pelo professor Hélio na reportagem, é o estado imunológico do paciente. Se ele for um paciente imunocomprometido, isso obviamente vai agravar o caso, porque as células de defesa do paciente não vão poder combater a infecção da forma esperada. O estado nutricional do paciente também é muito importante para o desenvolvimento do quadro de infecção. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo sobre a contaminação de equipamentos utilizados em cirurgias ortopédicas. E no quadro Casulo de Ideias, Francisco ensina como evitar as infecções hospitalares. Que tipo de cuidado que os médicos e os enfermeiros tomam no hospital para evitar essas infecções? Procuram lavar as feridas, lavar as mãos, tomar os antibióticos e remédios certos e mais um monte de coisas. Os médicos sabem o que estão fazendo. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre infecções hospitalares. Nossas convidadas são as enfermeiras Ana Clara Tipple e Daiane Costa. Um estudo desenvolvido no Grupo de Pesquisa em Enfermagem na Prevenção e Controle de Infecções, da UFG, avalia a contaminação de equipamentos utilizados em cirurgias ortopédicas e busca auxiliar no controle das infecções hospitalares. Vamos conferir a reportagem. Em foco, os equipamentos para cirurgias ortopédicas que as unidades de saúde utilizam em sistema de comodato, ou seja, os hospitais recebem esses equipamentos de empresas especializadas para a realização dos procedimentos e têm que devolver depois. 2 instrumentos foram analisados, a fresa e o medidor de profundidade. O medidor de profundidade é um instrumental que vai ser usado para medir a profundidade mesmo. E ele define o tamanho do parafuso que vai ser usado naquela cirurgia, por exemplo, né? Enquanto que a fresa ela vai fazer uma perfuração, né, óssea, de uma forma assim mais simples para entender. Então eles são utilizados, mas eles são utilizados em vários pacientes. A partir das análises, foi possível identificar contaminação nos aparelhos. Era um material que estava em uso
e que continuaria em uso. E nós encontramos biofilme em todos esses materiais. Pode ser formado de diferentes micro-organismos ou de uma mesma espécie de micro-organismo. Acontece que eles passam a viver em comunidade e eles têm uma forma de comunicação, inclusive genética entre eles, que os tornam muito mais resistentes a qualquer meio de inativação, a desinfecção, a esterilização. Os resultados obtidos apontam para a necessidade de mudar normas sanitárias e até mesmo o design dos equipamentos. Com relação à fresa, por exemplo, a nossa conclusão é que não é possível você garantir a qualidade da esterilização. Isso fala a favor, então, de que você tenha uma mudança em termos de regulação sanitária. Em muitos países do mundo a fresa já é de uso único. Mas também fala uma outra repercussão disso é que nós precisamos que a indústria se preocupe com os designs do material que vai ser colocado em uso, porque é um material impossível de ser. No caso da fresa, ela tem 2 camadas que são sobrepostas e não existe forma de limpar entre uma camada e outra com o melhor insumo, com o melhor equipamento que existe. Daiane, essa pesquisa foi premiada na Austrália, não é isso? Isso, foi premiada na Austrália. Todos os anos, essa universidade seleciona as melhores teses de cada programa de pós-graduação e, felizmente, a minha tese foi selecionada como melhor tese da Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde dessa universidade australiana. Isso é muito bacana porque é um problema que nós reconhecemos aqui e a ideia, né, foi levada por nós para ser desenvolvido lá junto com a Universidade Australiana. E nós tivemos o reconhecimento também do Consune, desse prêmio que foi recebido pela Daiane. Daiane, esse biofilme que se forma, né, nos equipamentos é uma camada de micro-organismos, não é isso? Qual que é o perigo que esses micro-organismos representam para essas cirurgias ortopédicas? Bem, sim, o biofilme é uma agregação de micro-organismos que estão imersos em substâncias que são produzidas por eles mesmos. E essa substância que envolve os micro-organismos tem várias finalidades e uma delas é aderir, atua como se fosse uma cola, posso falar assim, para auxiliar na adesão desses micro-organismos à superfície. Uma outra função dessa substância é proteger os micro-organismos contra a ação tanto dos agentes antimicrobianos, que são os medicamentos utilizados para tratar infecções, como da ação do sistema imunológico, que são as nossas células de defesa. Em toda e qualquer infecção, o biofilme, por apresentar essas características, piora o quadro, né? Torna essa infecção de mais difícil tratamento. No caso da cirurgia ortopédica, falando mais especificamente, um agravante é o fato nessa cirurgia serem usados os implantes, que são estruturas abióticas, ou seja, não são tecidos vivos e não possuem, por exemplo, o sistema vascular, que facilita a chegada do antimicrobiano e das células do sistema imunológico a esse sítio de infecção. Então, isso no caso das infecções ortopédicas é um agravante específico particular. Ana Clara, como que é feita a esterilização desses equipamentos nos nossos hospitais, no dia a dia? Bem, o equipamento esterilizante mais usado no mundo inteiro é a autoclave a vapor saturado sob pressão. E a esterilização ela é muito segura. A questão é que essa esterilização ela é feita em várias etapas, é o nome que a gente se chama processamento, né, de produtos para a saúde, e essas etapas elas são interdependentes, mas a qualidade final depende de todas elas. E a etapa mais importante é a limpeza. E aí vem a questão específica do biofilme, porque uma vez formado, nessa etapa da limpeza
é praticamente impossível nós fazermos a remoção desse biofilme. Mas a esterilização, ela depende de todas essas etapas. Começa na limpeza, passa pelo preparo, depois a esterilização propriamente dita, no meio eleito, né, e sendo o autoclave o meio mais utilizado no Brasil, o autoclave a vapor saturado sob pressão, e a esterilidade deve ser mantida no sistema de guarda até o momento do uso desse equipamento. E o álcool é utilizado também nessa esterilização? Não, na verdade, nesse estudo que nós estamos conversando, o álcool ele foi utilizado na pré-limpeza e o estudo mostrou exatamente que ele não deve ser utilizado na pré-limpeza, porque ele foi... É uma situação durante a cirurgia de usar o álcool para, às vezes, guardar um equipamento que não foi utilizado. Então, na verdade, ele foi testado para uso, mas ele não foi utilizado. E nós observamos na pesquisa, porque como essa é uma pesquisa que envolve outros objetivos, né, nós temos um questionário que foi aplicado a um número muito grande de profissionais que trabalham com esse tipo de material, que o álcool foi usado e o que o estudo mostrou é que o álcool ele fixou a matéria orgânica e passou a ser então como um fator de risco para a formação de biofilme. Ok, o Viver Ciência faz agora mais um intervalo rapidinho. No próximo bloco tem Casulo de Ideias. Até já! Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência e chegou a hora de cutucar o Casulo de Ideias. Hoje nós vamos ter uma verdadeira aula sobre infecções hospitalares com Francisco, de 7 anos de idade. Ele explicou como essas infecções ocorrem e como elas podem ser evitadas. Vamos conferir então, Casulo de Ideias no ar. Meu nome é Francisco e tenho 7 anos. Francisco, o que são as infecções hospitalares? São aquelas doenças que depois de curada, alguns patógenos nocivos podem invadir e causar ainda mais doenças. Como que acontece essa infecção dentro do hospital? Por exemplo, o lixo hospitalar é tóxico e tem substâncias muito perigosas. Então, se você entrar em contato com ele com algum machucado, ou uma ferida, é muito provável que você tenha uma infecção. Como que você acha que as infecções agem no nosso organismo? Os patógenos vão se reproduzindo cada vez mais, até fazerem as doenças, como alguns patógenos são, como a tênia, os vírus, bactérias, protistas, carrapatos. E que tipo de doenças a gente pode adquirir com esses patógenos? Teníase, algumas doenças da respiração, do coração. E se o patógeno for verdadeiramente nocivo, pode dar uma doença aí no corpo inteiro. Pode ser grave então, né? Muito grave. Que tipo de cuidado que os médicos e os enfermeiros tomam no hospital para evitar essas infecções? Procuram lavar as feridas, lavar as mãos, tomar os antibióticos e remédios certos e mais um monte de coisas. Os médicos sabem o que estão fazendo. Francisco, o que você faz no dia a dia para evitar as infecções? O que eu faço? Como comida saudável, lavo as mãos sempre, lavo muito bem minhas partes do corpo e o que mais? Já falei. Também. Não pode soprar, pai. Ana Clara, lavando as mãos, a gente consegue evitar, então, algumas infecções no nosso dia a dia?
Muito bacana, Francisco. É muito interessante que ele abordou diversos aspectos que são realmente relevantes na prevenção e no controle das infecções. A higiene de mãos é, sem dúvida, a medida mais básica e mais simples, porque as mãos, elas carregam, né, levam os micro-organismos de um lugar para o outro e, sem dúvida alguma, a higiene de mãos ela é uma medida preventiva básica para as infecções em qualquer ambiente, em casa, em ambientes de saúde, é uma medida fundamental para a prevenção das infecções. Ana Clara, como que essa pesquisa, né, que está em debate aqui hoje, foi financiada? Esse estudo que nasceu lá em 2011, né, tem um estudo âncora, que ele foi financiado, nós tivemos um financiamento do CNPq no edital universal. Além disso, as bolsas das alunas que foram para o sanduíche na Austrália, porque além da Daiane, a Lilian Kelly foi a primeira aluna que fez a parte experimental, que na verdade que abriu o caminho para que nós pudéssemos fazer agora essa parte clínica, né, com a fresa em uso. Elas tiveram bolsa da CAPES para permanecer na Austrália durante um ano e depois disso a Daiane teve bolsa da própria universidade, da Macquarie University, para permanecer mais um ano e ela ficou 2 anos então nesse estágio sanduíche co-tutela na Austrália. Daiane, qual seria a saída aí para a realização de cirurgias ortopédicas seguras, sem o risco de infecções? Bem, o risco de infecção sempre vai existir por se tratar de um procedimento invasivo, mas a saída, no caso, para minimizar o risco de infecção seria a adesão às várias medidas que existem com essa finalidade. O procedimento cirúrgico é multifacetado, né? Existem vários fatores de risco que estão envolvidos, né, no desenvolvimento de infecção e que podem ser relacionados ao paciente, por exemplo, como já falei anteriormente, em relação ao sistema imunológico do paciente, ao status nutricional, e existem aqueles fatores que são relacionados ao procedimento. E no caso do procedimento cirúrgico, a gente pode classificar em 3 momentos, que é o momento pré-operatório, né, antes do procedimento cirúrgico, uma medida, por exemplo, que deve ser tomada, como foi muito bem abordado pelo Francisco, que é a higienização das mãos, né? Existe uma técnica e produtos adequados para a realização desse procedimento pelo cirurgião, no caso que vai fazer o procedimento, que é a antisepsia cirúrgica das mãos. Existe um momento intraoperatório, que é o ato cirúrgico em si, e que deve ser obedecido uma técnica asséptica, ou seja, deve ser evitado de todas as formas a transmissão de micro-organismos, seja da microbiota da pele dos profissionais de saúde ou do paciente, ou também evitar a contaminação da ferida cirúrgica por micro-organismos da microbiota do ambiente, o que inclui o instrumental cirúrgico, que foi o alvo da nossa pesquisa. E o terceiro momento, que é o pós-operatório. Por exemplo, uma medida que deve ser tomada é evitar, né, o menor tempo possível que esse paciente permaneça no ambiente hospitalar, que a gente sabe que é contaminado e existe uma pressão que pode favorecer o desenvolvimento de infecção. Ok, assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Ana Clara Tipo, obrigado pela presença no nosso programa. Muito obrigada a você, Divino, a oportunidade de falar de um assunto de extrema relevância. E se talvez o mais importante em tudo isso é pensarmos que cada uma das etapas, no caso do material cirúrgico, ela deve ser extremamente ou rigorosamente baseada em protocolos validados. E com relação às fresas, nós precisamos pensar numa outra alternativa, porque esse design ele não favorece que essa esterilização seja feita de forma segura. Daiane Costa, obrigado pela participação. Eu que agradeço e faço das palavras da professora Ana Clara as minhas. Realmente é muito importante e necessário que se tenha um olhar mais criterioso sobre o processamento de produtos para a saúde, como a gente viu, em relação ao procedimento em si e ao design desses produtos, para que a gente consiga minimizar esses riscos. E obrigado a você que nos acompanha pela TV e pela internet. Esse episódio já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!